rival, o primeiro clube dele foi lá na Matonense, auxiliar do Luiz Carlos Ferreira. Luiz Carlos. Ele falou isso, velho. Ele falou no programa da Band, eu acho que o negócio, essa história dele. É? A história Falou, cara. Falou. Sou muito grato ao Luiz Carlos, tanto é que ele ia ficar lá, o Luiz Carlos Ferreira saiu, ele ia ficar lá, ele falou, mandei uma gratidão ao professor Luiz, eu fui com ele embora. Tem uma história boa. Tem uma história lá. Tem uma história boa na ponte também. Conta aí da ponte. Em 2010, sabe o Evandro? Sei, pô, meu parceiro. Evandro não toca bola pra ninguém. Não. Era chuta-chuta. Imagina a seleção. Olha pro lado na seleção. Ele olha Só pro que tinha um lado. pior do que nós. Quem? Tinha um pior, o Adailton. A gente tem a resenha na seleção lá, os caras sabem. Pô, o Evandro era aqui, cara. Era eu, Evandro e o Lins e o Éder Louco. Aí o Éder Louco só pifando. Pô, nós saímos o jogo contra o São Paulo, eu botei no Lins, o Lins de letra pro Evandro, o Evandro com 1x0 contra o São Paulo. Aí no finalzinho, o Richarlison fez o gol 1x1, beleza, foi jogar contra o Prudente, com o Marco Assunção, Tadeu, Marco Assunção vindo de fora do mundo árabe. Não faz falta que é algodão, não faz falta. Batia bem, né, velho? E aí ele fez gol mesmo, só que saiu eu e Evandro de cara com o René, cara. Só fez uma tabela, eu dei no louco, o louco devolveu, eu dei no Evandro. Não. Evandro girou, o René saiu do lado, ele na rede e pro lado de fora. Pô, falei, Evandro, não te vi. Ele nunca falou assim, não te vi, ele toma uns negocinhos de na seleção ele tava aquecendo no banco. Ele toma uns negocinhos. Falei, você não viu, né, Evandro? E era difícil ir contra o Gustavo? O Gustavo marcava bem. Difícil, cara. Eu vou chegar lá. Aí, ele pegou e não tocou, olha. Beleza. No outro dia, cara, treino, a representação geralmente era a academia, tá. Aí, né, Jason, como é que tá? Tudo bem? Eu falei, tá bem, mas poderia estar melhor. Porque o amigo dele, eu falei, pô, mas você não toca, seu Mirandinha? Parece o Mirandinha do Corinthians. Putz, abaixa a cabeça e vai. Aí ele, pô, mas isso aí foi domingo, você tá até agora. Eu falei, por isso nós empatamos 2x2, você rola 3x2 pra nós. Aí o Ferreira, é isso aí, ele não toca a bola pra ninguém, chega firme mesmo, Jéssica. Quando eu olhei, cadê o Ferreira? Tinha sumido. Ele... É isso aí mesmo. Bom, não, aí o Evandinha era duro. O Niquinha foi diretor na Ponte e o Kiko, eles estavam precisando de um volante na época. Só que os caras falaram bem assim, ó, tem um volante bom lá, o Diogo Orlando. E aí eles mandaram os caras ir lá mandou o Zé. Mandou ir lá pra Mirassol. Meu cara. Pô, chegou lá no Mirassol, o jogo, eu fui bem. Ele falou bem assim, ó, mandaram ver o cara errado. O Orlando é meu amigo. O cara é errado, o negócio não é o 5, é o 8. O 8, que hoje, antigamente falava bem assim, vamos de área a área. Aí hoje é o box to box, né? Que era o Elias fazia. Aí os caras falavam bem assim, pô, ele tem uns traços do Elias, ele pisa na área. Foi na época do Elias lá. Elias tinha saído, 2008 foi vice-campeão contra o Palmeiras. Aí, pô, tem uns traçozinhos do Paulinho, pisa na área, aí não sei o que tem, não chega nem perto, né? Aí eu peguei, ele falou o 8, aí ele teve um jogo contra o Rio Branco de Americana, eles mandaram o Zé ir lá de novo. Aí chegou lá, os caras bateram o martelo, falou, não leva o 5 não, leva o 8. Não leva o 5, tinha o Deda que jogava de volante. O Deda. Pô, o Deda, o Conceição, aí o Conceição saiu, aí falou, ó, o Deda, pra jogar com o Deda ali, o Gés, cara, o 8. Acho que eu fiz a avaliação desse time lá na Germana. Mas aí o que foi que aconteceu? Eu discuti com o Evandro. Quem mandou os caras ir lá me acompanhar? O Evandro. Ele falou depois que ele ficou sentido de não ter tocado a bola pra mim. Ele falou assim, olha o 8, olha o 8. Aí deu certo. O Zé falou, não, o Evandro que te indicou e tal. E aí, aí foi uma história, aí eu vim pra Ponte. Aí fiquei 2010, 2011, até, sincero, cara, eu tava acompanhando hoje o podcast de vocês o dia inteiro, sabe, até os antigos, o Du me ajudou demais. Ele e o Beto Nishimura, cara, ele comprou uma briga minha lá. O Du é um cara correto demais, cara. Ó, se vem paciente vai lá falar de mim pra ele, ou vice-versa, cara, não, se você tá fazendo lá, você vai fazer com o Fabiano, você não vai vir falar mal do cara, pra depois você voltar a fazer lá. O Du comprou uma briga minha, ele e o Beto Nishimura. Eu fiquei 3 anos lá, graças a Deus, e
Eu vi o podcast dele aqui. Ele comprou uma briga minha quando tinha na época do PRP, que era o Plasma Rico em Plaquetas. Pô, que tinha uma febre no Corinthians, grava fazendo nos caras e falava que voltava. Brava, Aí o que é que acontece? Aí eu vim pra Ponte, fiquei 10, 11 nós subimos pra primeira divisão. E aí, 2012, eu ia renovar só até o... Quem era o treinador do 11? O Gilson Kleina. O Gilson Kleina. Gilson Kleina. Você tinha saído do Rio de Janeiro a primeira vez, né? Isso, do Duque de Caxias. Foi o Jorginho, depois do Jorginho, o Givanildo, 2010. Depois do Givanildo, o Kleina veio do Duque de Caxias. Isso, aí veio o Guto. Aí quando o Gilson foi pro Palmeiras, veio o Guto. Aí, 2011 nós subiu, aí eu não ia renovar. Tinha algumas situações, aí renova só até o final do Paulistão, de 2012. Não renova muito tempo não, porque já tem muito tempo de casa, aí vai, não sei o que tem. Aí falou assim, pô, o Gerson é tranquilo, nunca deu trabalho aí, o cara se jogasse estava tranquilo, se não jogasse nunca causou problema. Aí beleza, fui. Só que nessa situação que entrou do Beto, eu tive uma lesão do reto femoral gravíssima. Esse cara falou. Gravíssima. Pô, eu voltei e lesionava, só que eu fui teimoso, cara. E o que o Du falou da situação do joelho aqui, do cara querer voltar antes de ser reincidente, eu fiz isso, cara. Será que é você que ele tava falando? Não, mas não foi, eu nunca tive lesão de joelho, foi só muscular. E ó, eu só tive lesão muscular depois dos 30 anos. Eu joguei 10 anos sem ter lesão muscular. Mas também eu dormia 8 horas, minha esposa tá aí, ela vou no shopping, eu falei, não vou, vai você, o cartão e a chave aí. Quinta-feira eu ia dormir, cara, eu ia jogar. Eu vou pra shopping andar, fazer o quê? Se eu tinha que correr pra marcar os caras individual. Falei, tá bom, eu vou pro shopping. Nós vamos ficar lá, eu não jogo bem, os caras mandam embora, nós vamos voltar pra Bahia lá, nós vamos sair. Não. Calma, que mais pra frente você vai ver. Não tem como, eu não vou pra shopping andar, cara, eu não vou. Gastar energia à toa, né? Não vou. E aí, entrou essa situação, eu abri o reto femoral, aí deu grau 1. Aí ele falou, pô, vamos voltar com 30 dias. Eu falei, pô, não posso dar brecha, pô, tô jogando, tô bem. Pô, aí Edu falou, tá beleza, você quer ir? Quer? Eu acho que é arriscado. Eu fui lá, abri, grau 2. Aí já foi pra no mês. Aí já demora 6, 8 semanas. Aí os caras me mandam embora. Aí o Beto, teve um jogo contra o Vila Nova, o Beto Nishimura, o Edu conversou comigo, era um jogo importante de ganhar, como eu tava bem. Aí se nós ganhamos a classe final, nós não ia manter no G4. Aí o Du falou, e aí, Jéssica, corre risco, cara. De 20 minutos eu falei, não assumo o risco. O Du falou, não, você não vai assumir todo mundo. Aí o Beto falou, passou pro Givanildo, eu entrei, 20 minutos eu lesionei. Aí eu recuperei o que os caras fizeram, ó, vamos recuperar o Gerson, eu fiquei sabendo. Né, eu até não falei pro Du, mas o Du vai ficar sabendo agora. Aí os caras me mandaram embora. E aí o Beto e o Du falaram, não, recuperar o Gerson é importante, é um cara que tá no grupo aí. Que ajuda também e tal. E aí eu fiquei. Aí você assinou até o final do Paulista. Aí eu assinei, fiquei 11 todo. Aí ele falou bem assim, isso aí foi 10. Aí assinei pra 11. Assinei até o final do ano. Subiu? Só que o Du me liberou só depois de 4 jogos da primeira fase. Eu falei, Du, não, me libera aí. Ele falou assim, é teimoso, hein, velho. Ele não me dava muita resenha, não. Ele e o Ricardo. Eu falei, pô, velho, não me libera, não. Aí eu fui, joguei o Paulistão, joguei bem. Aí joguei a Série A, nós subimos para a primeira divisão, depois não senti mais. E aí fui embora. Aí chegou 11, quando foi 12, trocou uma diretoria. Aí chegou um abençoado e falou, ó, tio, o Gerson tem muito tempo de casa, nós temos que renovar aí. Aí os caras falaram assim, não, vamos pegar o histórico do Gerson, ver como ele foi aqui no clube, se ele agregou, se não agregou, que foi bem, não foi, aí foi, pronto. Aí foi na época, o Massinho, que tá no Ituano, Somália, Roger, Edson Bastos, os caras tudo juntou também, me ajudaram. Eu falei assim, pô, não, aí eu fiquei no clube. Só que no último jogo contra o Náutico, o Ricardo de Jesus e o Chiesa estavam brigando pela artilharia. Como o Cajá já tinha sido negociado com o Kashima Antlers, ele não foi para o último jogo. E o Gilson Kleina tinha me falado, Gerson, o bruxo, ele chama de bruxo, não vai pro último jogo, que eu vou levar os meninos que não jogou para aparecer. Eu falei, não, pô, beleza, você já tinha jogado acho que 27 ou 28 jogos. Eu falei, não, beleza. Aí de noite chegou a proposta, bateu o martelo, o Cajá não foi, ele falou, beleza, me ligou. Vai ter que ir. Vai ter que ir. Eu falei, não, beleza, só que você não vai entrar no jogo. Eu
Falei, não, tranquilo, fui. 1x0 Náutico, gol do Chiesa, 1x1 Ricardo Jesus, 2x1 Leno, volante, jogou no Guarani, jogou no Flamengo. Aí o final do Josimar vai expulso. Não, o volante. Pô, esse eu joguei com ele e com o Gil, os dois, né? Eu sou compadre do Gil, que também teve. E o Caio Júnior que me colocou mesmo pra jogar, né? E aí ele pegou, fez o quê? Eu peguei e fui. Ele olhou pra mim assim, botou o Bruno Nunes, botou o Márcio Diogo. Quando o Josimar foi expulso, ele, pô, vou fechar, né? Gerson! Aí, pô, entrou o Wendel que tava no Corinthians, cruzou a bola, lateral esquerdo, sobrou, eu, pum, 2x2. E eu ia ser mandado embora. Renovei mais um ano. Por causa do gol. Por causa do gol. O gol abençoado. Foi, os caras fizeram o primeiro gol do acesso e o último gol, blá. O jogo contra o ABC, que foi em casa, eu, o Renatinho e o Thiago Luiz entrou bem no jogo. Saiu 1x0 o ABC, nós viramos 4x1. Aí foi o jogo do acesso, os caras entrou, levou o chuteiro, eu falei, só deixa a camisa. Pode levar tudo, a camisa tá lá em casa. A número 15, autografada. Aí foi pra Série A do Brasileiro. Aí foi pra Série A do Brasileiro. Aí na Série A do Brasileiro eles queriam fazer um contrato só de 6 meses, eu falei, eu vou pro Linense. Aí os caras falaram, não tem como dar pro G 6 meses, cara. Aí entrou o Du, me ajudou, o Beto. Aí entrou a comissão técnica, até o próprio diretor que estava na época, me ajudaram, eu fiz de um ano. Aí chegou no final do ano, eu saí do clube, aí fui pro Atlético Sorocaba. Você não foi pra Sul-Americana? Aí não fui, mas o Du, cara. Nossa, o Du é top demais, mano. O Du, além de sensacional, ele abriu pra gente aqui, né? Ele é Ponte Preta, ele é conselheiro da Ponte, né? Então ele vive a Ponte, né, cara? Ele é um cara, ele abriu o jogo aqui. Eu chamo ele de bugrino. O bugrino. Do olho claro, mano. Ele vive a Ponte, então ele quer o bem da Ponte, ele quer que a Ponte... Ele falou, a gente abre mão de título para tentar reformular o sistema, melhorar o sistema da Ponte, que a Ponte, infelizmente, do jeito que tá, tem que melhorar muita coisa, né? Tá sobrevivendo, né? Tá sobrevivendo, cara. Então... Tá por aparelho. Vai dar certo. E aí você jogou o Gustavão também, então? Aí o Gustavo, quando eu saí do Mojimirim, eu fui pro Paraná Clube. Aí você te abraçou lá. Não, eu chego no Paraná Clube, eu saí de 40 graus lá na minha cidade. Fui negociado. Foi pro Curitiba. Curitiba, cidade fria. Ó, eu comprei, cheguei no Paraná, primeira divisão, tem que chegar com um negócio novo, né? Pô. Peguei uma necessaire da Boticário, tô fazendo até Boticário, se quiser ajudar nós aí, né? Ajuda nós. Não pode. Se dá um brindezinho pra ele dar nos convidados, tá ótimo. Tá ótimo. Vocês podiam falar até. Aqui não tem essa não, pô. Aí, comprava 2 cremes e ganhava uma necessaire. Eu fui só na necessaire. Pô, peguei a necessaire, meti uma camiseta da Alternativa. Uma camiseta da Alternativa. Quando eu saí, eu saí do ônibus, você vê. Eu tava no Paraná Clube, primeira divisão, não tinha carro, ia de ônibus treinar. Primeira divisão do brasileiro, hein? Hoje a molecada não quer pegar ônibus. Seis caras estão indo de... Vou te falar, a vergonha não, né? O constrangimento que eu fiquei, um amigo meu teve que me dar carona depois, ele me deu uma dura. E aí eu chego, rapaz, quando eu desci, eu já fui pegar um ônibus, eu falei, não vou, negócio de calça, blusa, esse negócio, na Bahia fala blusão, né? Você foi de ônibus pra Curitiba? Não, de ônibus pro treino. Eu soltava pé da rodoviária, ali tem uma linha férrea, eu passava por trás e já chegava na Capanema, porque eu não queria que os caras me vissem, porque, pô, Neguete, primeira divisão, brasileira, pô, os caras iam me zoar. Eu falei, eu chego quietinho, aí eu pensava, começou, já chega aquecido. Pô, o aquecimento já tava bombando já. Só que não tinha como chegar aquecido legal por causa do frio, cara. Aí o Gustavo, pô, Jéssica, aqui não, pô, vem de calça, pô, ia de tênis e tal. Aqui você vai passar apuro e não sei o que. Eu comecei a comprar umas blusas, negócios. Assim. Aí foi andando, aí o Gustavo Personal style, Gustavo. Aí o Gustavo foi me direcionando, cara. Aqui o clube, que o Barbieri tinha levado ele pra lá. É o Barbieri? Isso, o Barbieri aqui o treinador. Isso, aí ele falou, vai aqui, o clube é assim, se você precisar de alguma coisa, não só dentro de campo, mas esse é campo.
pô, o que eu puder te ajudar, era ele, o Emerson, 2 caras. O Gustavo falou que esse é fera, a gente da melhor qualidade. Não, ele o Gustavo me ajudou demais, cara. Me ajudou Gustavo mesmo, sabe? Assim, me colocou debaixo do braço mesmo. E aí era ele e o Emerson. O Emerson, uma postura, cara. Uma moça. Pô, os caras um dia falaram, ô Gerson, vamos ali pra comer. Pô, os caras comendo uns negócios que eu tava meio... Pô, tô comendo mais feijão, farinha, arroz, os caras... Os caras com negocinho de... Os caras querendo um restaurante de qualidade. Tá. Eu falei, pô, um cara aqui já tem um outro seleção. Eu falei, não, vamos ali no pegar um PF ali. Os caras não, vamos ali, só que aí os caras viam meio assim, aí os caras falavam, não. Chegava a conta, até o Gustavo mesmo falou, não, aqui é comigo, não, você não precisa pagar nada não. Sabe? Então, isso aí é uma forma de gratidão também, Deus coloca as pessoas pra você ajudar. Então o Gustavo me ajudou muito lá também, cara. E aí você vê, hoje você tá em Campinas aqui, Gustavo aqui do lado. Esse dia ele me ligou, ia jogar, tem um tempinho já, eu ia jogar uma pelada com ele na chácara, acabou no dando certo. É onde eu moro. Ele falou. Ligação nunca dá certo. Ele tinha alugado uma chácara com o sogro dele lá. Ele reformou o campo inteiro, ele alugou por 6 meses. Tem algo mais que eu possa ajudar? E aí, cara, ele deu um talento aí e a galera ia jogar lá, acho que era de quinta-noite ou quarta-noite, coisa assim. Gustavão tirando aquele joelhinho dele lá, né? Cansado, né, Gustavão? Ele foi seu joelho lá, né? Ele foi pra Itália, eu falando assim, não, pai, fica aqui, vou ficar aqui. Pô, mas Gustavo, tem um abraço aí pro Gustavo, ele é uma benção. Mas aí agora o que é a sua pretensão, Gerson? Você quer ser a carreira de treinador? Você vai por oportunidade lá? Você quer fazer um bom trabalho? E você quer firmar o projeto lá? Ou você pretende partir para um time de Goiás, por exemplo, uma divisão, primeira divisão de Goiás? Tem algumas especulações depois do bom trabalho lá do Real Brasília, até o próprio Real Brasília. Quer que você volte? Tem alguns clubes lá de Brasília também. O brasileiro. O brasileiro também fez uma proposta na época, antes até de lá sobra dinheiro, hein? Lá sobra dinheiro, não dá pra trabalhar, hein? Tem outros times lá também. Dá que pra fazer tem, investimento. tem essa possibilidade. Mas já agora... tem apartamento em Brasília também. Tem a casinha. Lá não. Esse aí é investidor imobiliário. O homem tem Onde casa eu assino, mas tem uma casa pra me morar. Já passa por nome que quando eu for embora já alugo. Não, se me desse aí ia ser bom, hein? Aí o que é que eu costumo falar, assim, né, em termos de quando eu vim pra parte técnica. Não é fácil, sabe? Mas você não pode, quando tiver um ruído ruim ou algumas situações, você não pode perder a convicção. Sabe? Agora no Real Brasília mesmo tinha um lateral esquerdo de 2003, o Gabriel Lima. Não vai aguentar, não sei o que tem. Eu falei, o menino vai jogar, cara. Não vai aguentar, o menino vai jogar. Ele foi o melhor jogador lateral esquerdo da competição. Da seleção da rodada lá foram 6 e eu 5. Né? Foi o Josué, o Iago, meus 2 zagueiros, o lateral esquerdo Lima, o atacante o Ederson e eu fui isso. Você levou alguém com você lá? O melhor... eu tava com a galera de lá mesmo. Como eu já tinha muito tempo de casa, eu fui eleito o melhor treinador da competição. Tá vitrine já, né? Sabe? E aí começou... É que infelizmente o Brasil, assim, não tem uma visibilidade, né, gente? Tá dando uma melhorada agora. Agora que tá melhorando um pouco, né? Agora estão tentando levar esse campeonato agora, esse Sub-23, aí vai ter um aspirante aí que colocaram que até a Ponte tava para disputar e não sei se vai disputar ainda. Lá em Brasília, então o Brasil tá tentando dar uma... Por ser um mercado, igual o Marco tá falando, não de muita visão, tem muito pitaco lá de empresário que meter no time, alguma coisa. Todo lugar tem. Todo lugar tem. Aí o que é que acontece? Não, mas acho que sim, na Ponte é difícil o cara chegar, mas em termos de projeto, eu até falei com um diretor amigo meu, né? Pô, mas o projeto, se você vai um projeto de uma casa, ele deu risada, ele falou, já vem, né? Eu falei, você faz o quê? Primeiro a estrutura, e aí você vai. A espinha, né? Mas o cara consegue te entregar a casa na chave, depois o acabamento, tudo restinho. Ele falou bem assim, a maioria dos pedreiros ou uma empresa que vai fazer, ela entrega. Tem outras que não. Eu falei, o projeto é o grande jogo, cara. Sabe? Na base é mais tranquilo, porque teve campeonato que eu perdi lá e eu fiquei no clube. Sabe? Porque lá nós estávamos formando.
Aí nós, formou e ganhou. O projeto, por exemplo, lá no Goiás é o acesso que eles querem. Isso, o acesso. Aí eu encaro como assim, todos os jogos como uma decisão. A primeira fase são 10 jogos, são 12 grupos de 6. Aí você fazendo uma matemática assim, 18, mas eu falo 21. Mas meu objetivo é 30 pontos. Lógico. Aí depois tem semifinal e tem final. Aí os meninos... já é mata-mata. Sobe 2. Mata-mata, sobe 2. É mata-mata. Então, você pega assim no real, nós ficamos em primeiro no geral. E aí nós pegamos o capital que chegou lá, ajeitou o time aqui de Campinas, o pai do Gabriel, Celso. O Celso Teixeira chegou lá, arrumou o capital. E aí só que eles pegaram o Brasiliense, nós pegamos o Paranoá e nós passamos. Então deu uma repercussão bacana. Um time que era considerado para cair, eu tenho até as matérias, vai cair. Vai cair, não. Treinador que não tem experiência, molecada, entendeu? Treinador que não tem muita experiência, tá vindo da base. Uma molecada que nunca jogou campeonato, vai encarar o Brasiliense, não vai conseguir jogar, foi. Deu uma repercussão boa. E esse projeto, né, essa situação do Trindade, é para recolocar o Trindade na divisão de acesso, consequentemente para a primeira. Só que é um campeonato dificílimo que eu disputei ano passado, porque o Real Brasília tem um Royal também que é de Goiânia. E aí ele disputa as duas competições, tem um Real e tem um Royal. E eu disputei essa competição no passado, lá. Nós saímos nas quartas de finais pro Centro-Oeste, que acabou subindo, que hoje tá na segunda. Então você já tem o molde de jogar lá. Isso. Já sabe como vai. E aqui o que a gente tava falando é que se fosse no outro lugar o que ele fez lá, tranquilamente ele estaria agora no time de uma Série C, entendeu? Até numa Série D, pior das botar uma Série D. Eu acho que o caminho aqui tá fazendo certo. Sai de Brasília e Goiás ele vai partindo. É porque o Goiás a possibilidade de time de Série A e Série B, porque Brasília hoje tem algum time Série B, Só na D. Só na D. Ceilândia e Brasília. Lá tem Vila Nova, Goianense, Goiás. E tem o Gama. O Matheus da O Presidência. Gama hoje tá fora de série de Brasília. O Matheus Goleiro da Presidência é paciente nosso, tá voltando agora, né? O irmão do Cebola, né? O Matheus Goleiro. Tony Kroos. Cebola, eu jogo amador com os caras aí. Nossa, campeão do amador do estado. Aqui tá jogando amadorzão e tudo aí, pô. Amanhã tem, lá no São Fernando. Vavá. Vavá tá lá online. Vavá tá o verdinho lá. Eu acho que ele vai. Porque o Santa Cruz saiu lá, né? Acho que ele vai. Não tem que correr pro Vavá, não tem como. Da bola dele. O último ele fez 12. Eu falei, Vavá, você tá pegando uma bola que ninguém vê. Ele falou, não, é que vocês movimentam. E aí facilita pra mim. Ele tá seguro? Então, eu acho que nessa semana aí teve a semifinal lá, né? Eu acho que o Santa Cruz não classificou. Não classificou, eu vi que não classificou lá. Entendeu? Traz ele gente boa também. Isso aí é parceiro também. É um cara aí que tá Traz ele pra resenha. Na batida dele. Eu vou trazer ele aqui, pô, agora que ele tá. Eu já tinha falado com ele até. Eu até demorei também o Serginho Tanaka, mas ele tá lá no. O Serginho tá só do. Eu vou falar, o Serginho tá preparador físico, desbravando os negócios aí, mano. Foi pra Portugal, num time em Portugal lá. Ele tá no time lá de. Tá no time de Rondônia. Não sei o que. Um lugar longe, hein, mano. Longe. Aí nós estamos até com as contratações, né? Tem alguns que já tá certo. Você trouxe lá, ou não? Não, então. Eu tive uma dificuldade agora lá. Porque eu saí. Eu acho que os caras quis me dar uma prensa. 5 meninos aqui, 5 isso. Aí eu liguei, aí... Ele pediu a espinha dorsal dele, os caras já deu a cortar. Aí o clube, não, é melhor ficar aqui. Mas eu também entendi, eles vão disputar a segunda divisão pra minutar os meninos com outro time. Aí os meninos até mandou mensagem, não, professor, a gente queria ir, tá, não sei o que. Eu falei, não. Mas pra frente só que eu brinquei, eu falei, não quer vir no Trindade comigo não, né? Não, professor, eu falei, tá beleza, eu vou chegar no grande, não vou te levar também. Porra, tem um que tá me ligando até agora, deve estar assistindo o Caio, não tô atendendo ele. Aí, o Caio, não vou te atender. Pisou na bola, Já era. O homem falou que não leva mesmo. E aí nós estamos até com alguns jogadores, como lá, conquistou a vaga de São Paulo, perdeu a final pro Goiás. E tem um sub-20 bom lá também. O Trindade? Tem uns meninos que vai subir. Vai jogar taça. Ajudar nós. Aí eles vão jogar taça? Vai jogar taça. Você vai motorzinho da taça ou não? Não, é do Cássio. O Cássio, o time que vai. Um auxiliar da casa lá que vai auxiliar é treinador do 20. E os caras chegaram na final?
Chegaram na final, perderam pro Goiás, tiraram o Atlético, entendeu? Pra fora, tem bastante. Bastante, hein? O nome de futebol espalha. Tem 2 jogadores que disputaram esse campeonato aí lá em Goiás, que estavam comigo lá no Garibaldi lá. Eu não sei o nome do time lá, um é um Paraguai, o 04, um meia, mano. Eu não tenho assim dificuldade de trabalhar com menino novo, nem cara mais experiente. Uma coisa que o treinador tem que ser assim, você tem que falar a verdade. Eu costumo dizer que você tem que fazer o que é certo, não o que é fácil. Você tem que falar, não adianta, se você mentir para jogador. Não, esquece. Fala a verdade. Ele vai ter um conflitozinho, é normal. Você pega um da Bahia, Sul, cultura diferente. Agora, tipo assim, o treinador tá me tirando, mas ele falou a verdade. O porquê, o pra quê, quando. Às vezes é uma estratégia de jogo fora. Eu preciso colocar um volante a mais, tirar um meia. E o cara tem que entender que o jogo é isso. E também tem hora que você não tem que dar muita satisfação. Não. O Leão tô precisando de um volante, mas não só as especificações. Eu tô com um problema agora, Domínio, que foi agora 0,5 lá pra Portugal agora. Chegou um zagueiro, o cara meio que sacou ele. Cara, na Europa os caras não têm essa visão de titular e reserva, cara. Essa visão que a gente tem de titular e reserva aqui é complicado. O cara chega lá, entendeu? Os caras têm um projeto de trabalho que não existe titular e reserva. Entendeu? E quando a gente vai pra fora e pega essa situação de ficar no banco, os caras, não, agora estão na reserva. Cara, uma visão diferente. Cara. Posso contar uma da final? Agora, você vê como é treinador, né? O Mateuzinho, eu acompanho ele desde a época do 17 na Ponte. Ele, Regino, Royal, que tá no Tottenham, Abner, que foi pro Atlético, o Yuri, que tá na Coreia, fez um gol no Guarani também, o Yuri Tanque. Então, eu acompanho eles direto, desde o 17. O Mateuzinho, eu levei ele pro Real Brasília. Ele jogou toda a competição. É mais água, Fernando? Ele jogou toda a competição. Desculpa. Ele jogou toda a competição. E aí, chegou na final. Aí vai. Eu vi uma brecha no primeiro jogo, na perdendo de 3-2. Eu vi uma brecha, eu falei, pô, ali eu tenho que jogar com meia, cara. Eu vou tirar o Mateuzinho. Aí eu fui no meu auxiliar, eu falei, e aí, o que você fizer, eu tô contigo. Da bucha, né? Liso. Aí eu falei, vou tirar o Mateuzinho, cara. Vou botar o Guilherme aberto. Eu até prejudiquei um pouquinho o Gui, que eu mudei ele de lado. Ele tá acostumado do lado esquerdo, eu botei do lado direito. O Guilherme foi meu jogador no Ataque São Paulo. E aí tava muito bom jogador. Não caí comigo agora não, depois você vai ver o seu. Aí ele tá no Metropolitano. Aí eu peguei e fiz o quê? Aí como a bucha ficou pra mim, eu falei, tem que assumir, não tem resenha, tem bucha que o treinador tem que assumir, não fui eu mesmo. Deixar o Mateuzinho no banco, cara. Eu deixei no banco o campeonato todo. O menino, ele tá indo comigo agora de novo, né? E aí eu peguei e falei bem assim, Mateuzinho, isso deu uma satisfação. Eu falei, Mateuzinho, estratégia de jogo, eu vi uma brecha ali, eu tenho que jogar com 2 meias, e vai, o professor fica tranquilo. Só que não é ficar tranquilo. O cara jogou o campeonato todo e vai ficar na final. Primeiro jogo ele jogou, o segundo jogo eu deixei ele no banco, pô. Aí beleza, só que eu conheço o Mateuzinho, ele é de casa também. Beleza, chegou no intervalo, aí o Gui não tava legal, eu peguei, tirei o Gui e botei ele. O Mateuzinho ele foi o gol do título. Tá vendo, professor, como é que você tava errado? É isso! Ô, você tá vendo aí, se colocasse mais cedo, ele tinha resolvido não passar nesse apoio. Aí beleza, ele fez o gol que levou nós pros pênaltis. Praticamente o gol do título. O goleiro pegou 3, só que na disputa de pênalti ele errou o pênalti. Ele errou o pênalti. Então, você vê, pô, ele entrou, fez um gol, errou, meu goleiro pegou 3, campeão. Aí vamos lá. Aí, por exemplo, quem errou o pênalti brasiliense? O Hernani, o Aldo. Aí você fala, pô, aí você tá com o menino lá de 17 anos pra bater o pênalti, o cara perde porque era menino. Não, botei 3 meninos. Então. Você entendeu? Então, cara, o futebol tem dessas coisas, cara. Então não adianta você querer falar que o menino não... Aí você levando, você perguntando em termos de opiniões. Você vai levar nome de teimoso. Vai. Porque existe a afinidade, existe o desempenho. Existe o emocional e existe a meritocracia, cara. Tem algumas coisas que aconteceu comigo no futebol que eu não faço com atleta.
Eu não faço. Por exemplo, meu atleta tá de titular, ele treina na sexta, chega no sábado eu tiro ele. E o cara foi bem a semana inteira. Pô, então, porque... Então tem algumas coisas que... Igual o Ferreirão fazia. Pode. Sonhei. O Ferreirão. Você sabe do Ferreirão com Lins, não? Por favor. O Ferreirão com Lins, não? O Ferreirão tem um monte. Eu vou voltar lá. O Lins, toda hora, o Lins jogou na ponte também. Atacante. Toda hora o volante virando a bola no Lins pra fora. Eu, rapaz, não faz isso, rapaz. Pô, o Ferreirão pegou, subiu o parquinho bancado, o volante foi, virou a bola errada. Começou a vaiar. Aí depois desceu na torcida amanhã. Vai te vaiar toda hora. Cara, esse cara tinha que. Cara, tinha que fazer um livro pra esse cara. O que é que você tem que ter? Você tem que ter muita sabedoria, você tem que saber ter discernimento, você tem que saber entender que você tem que ser aberto pra você escutar. Agora a decisão é sua. Não tem como, tipo assim, você ir pra uma beira do campo com 11 atletas que você não escalou, cara. Você ir pra uma beira do campo com 3, 4, 5 atletas, porque se você perder, cara, não tem como. Agora você também não tem que centralizar tudo em você. Você tem, por exemplo, o Pedro aí, o meu diretor lá, ele falou bem assim, Jéssica, tinha 12 goleiros, um tava 5 meses treinando com nós, preparando ele foi aqui da ponte, o Pedro, e o João, que não quis ir pro Ceará, ficar no 23, ele tava no Almirante Barroso. Só que o menino tava treinando 5 meses, e a vez era do menino. O João tá chegando, o menino tá sendo preparado para jogar. Não tinha certeza que ele ia voltar, ele voltou, beleza. Aí o Pedro falou bem assim, Jéssica, e o João, velho, o João tinha jogado no ano antes, falei, ó, vai iniciar o Pedro. Ele falou, faz assim, ó, um jogo grande você bota o Pedro, um jogo grande você bota o João, um jogo pequeno você bota os dois e depois você toma a decisão. Pô, o João fechou o gol, foi pra estar São Paulo, fechou o gol, então não tinha como, Você que barrar o cara, né? Sabe, mas ele com a sabedoria, ele falou, não. E eu lá no Real Brasília, e graças a Deus assim, o Pedro ele me deu uma autonomia assim, ele falou, já nós vamos trocar ideia. Falei, o porquê esse atleta vai jogar? Falei, o porquê a situação, pô, eu gosto de ver jogo, eu gosto de, pô. Então, só que você tem que ter sabedoria, vai chegar uma hora que você vai falar vai não. Tem que abrir mão. E você, vai ter hora que você vai falar não. Vai falar. Tá vai bom? ter hora que você vai analisar o que o cara falou e falar, pô, não, vou tentar ver qualquer situação e... Tá no dia a dia, você vai trocar ideia comigo, falar algumas situações, nós vamos trocar ideia? Ah, beleza, nós vamos trocar ideia, agora a decisão vai ser minha, de colocar ou não. Vou conversar com a minha comissão, com o meu treinador de goleiro, com o meu preparador físico, com o meu auxiliar, e aí? Quem vai, não? né? E aí, beleza? Não, beleza, porque, por exemplo, eu coloco o Jacozinho no jogo, o Jacozinho entra e faz 2 gols, no outro dia no lance, que é os caras, vou ver minha nota, nota 7, 8, o cara fala nota 3, o cara fica no treinar bem. Aí, eu boto o Jacozinho no jogo, 2-0 pro Flamengo, o seu treinador do Flamengo, 2-0, 2 gols de Jacozinho. No outro dia eu quero a matéria no lance, o iluminado, não fala nada do treinador. O jogo seguinte, passa 2, 3 jogos, eu boto o mesmo Jacozinho, ele vai mal, o treinador é burro. Nossa. Não. Não, eu sempre digo, nós vamos dividir as responsabilidades. Sim. Tem um mérito meu também ter colocado o Jacozinho, também tem. E também tem meu erro de ter colocado, às vezes ele não ter ido bem. O jogo não pedia ele e eu... mas aí vai só quem tá no dia a dia sabe, Só quem tá no é o dia que a eu dia falo. Eu tava falando isso outro dia. Cara, às vezes o torcedor não entende que quem tá no dia a dia, pô, o cara colocou aquele cara ali, mas não era esse cara, mas às vezes... Durante a semana o cara mostrou que era ele que tinha colocado naquele momento e ele achou viável, mano. A semana conta muito, mano. Na final que o Gustavo falou. Uma decisão do treinador, cara. O Gustavo também falou, não dia a tem dia, receita certa e receitar. Tem dia que nem, vocês foram jogadores. Tem dia que vocês treinaram super bem, que nem, ontem. Ontem quem jogou melhor? Pô, o São Paulo jogou muito melhor que o Corinthians. No segundo tempo, o Corinthians foi muito bem no jogo. Foi eficaz, mas não foi bem. Quem tava mordendo a bola era o São Paulo, pressionando. 2 jogadas, 2 gols. Então assim, tá certo. Quem que acertou? Foi o da final de 19 que eu falei. O da final de 19 eu errei. Entendeu? Eu tive 3 situações que eu coloquei um menino que não tava vindo bem na competição toda. E um da comissão técnica aí, mas também eu assumo, tá? Não tem negócio de transferir, eu dou minha conta, você faz um pix aí, eu falo, quer transferir a responsabilidade? Assume, acabou, não tem? Eu coloquei um menino que não era para ter colocado, coloquei um menino numa função
que eu treinei ele só durante a semana e ele foi bem, eu achava que ia dar liga no jogo, não deu. A semana conta muito. E só que um cara falou bem assim pra mim, velho, não faz, cara. Eu falei, pô, mano, tô vendo um vídeo, uma brecha, nós tínhamos ganhado de 1-0 do Gama no CT deles, eu vou pegar eles aqui, eles estão pensando que eu vou vir aqui, eu vou assim. E você tem que ter variações dentro do seu sistema para você fazer uma leitura e encaixar no adversário. O adversário vê a nossa fragilidade também. E agora, e aí, para você ter umas variações dentro do seu sistema com a mesma peça sem precisar mudar? Você tem que saber, cara. Por isso que eu vou falar que a situação do acadêmico e do ex-atleta devem andar juntos. Sim. Sabe? Aí desse erro, eu vou te contar uma situação da CBF agora. Eu tava na CBF fazendo a licença, aí um cara acadêmico falou bem assim, pô, mas esses atletas não sabem falar, e não sei o que tem, a nomenclatura mudou, eles não se atualizam. Eu tô do lado do amigo meu que ele é poliglota, cara, o cara quis 15 anos de MLS, hoje ele mora no Canadá, em Ottawa, e perdi uma oportunidade de não estar com ele por não falar inglês. Você vê, poderia estar falando, tava lá em Ottawa, quietinho no Canadá. Ele tá lá, tem uma academia top lá, pô, tem até o Sub-17, só que ele falou bem assim, Gerson, não tem como eu te levar. Como é que você vai? Porque você não vou, cara. Se você é inglês, é o cara bem, o Juninho, cara. E aí, eu fiz o quê? As oportunidades que são dadas. Se você não tiver preparado, cara, vai passar. Ó, vai passar e aí você vai. Pô, será? E vai, não vai. Futebol é uma situação. Futebol é um negócio que assim. Tem tudo que ele falou, tem que dar liga, tem que. Às vezes você monta um time, você vê que não dá liga, né? Você tenta mudar uma coisa, mudar outra. E outras vezes o cara faz a substituição, cara, e não vai dar o efeito que você pensou. Os caras não entraram bem, entendeu? O cara treinou a semana inteira bem e chegou no jogo, o cara não foi bem. Aí o cara vai fazer o quê? Vou tirar ele no meio do jogo, lá no meio do primeiro tempo, mudar tudo também, você pode queimar o cara, tem um monte de coisa, é complicado. Então, o futebol, cara, agora, e é o que eu falei, cara, a semana conta muito. Você viu porque eu parei um pouquinho? Aqui não, né? Pra lembrar que eu ia falar. Quase esqueço, pô. Da situação do acadêmico, você viu que eu deixei, eu paro, respiro, eu lembro. Pô, eu paro, eu falei, não, pô, eu fui pra essa linha pra falar do Juninho, que era o poliglota, eu parei. Falei, mas o Juninho, eu tava falando aqui, pô, eu tô aqui, opa, volta. Aí o cara começou a falar, e ele poliglota. Ele jogou com o Juninho no Vitória. Aí o professor falou, aí eu pedi pra falar, eu falei, professor, ô abençoado, eu falei, professor, eu tenho um historiador que eu gosto de ler um livro dele, que é do Dwight Moody. E ele, uma certa feita, falou que uma pergunta ele fez, o que é bom para um pássaro voar, asa direita ou asa esquerda? E deixa aí quicando. Deixa aí. Deixa aí quicando. Pô, a aula tá lá. E os caras, o que é bom para um pássaro voar, asa direita ou asa esquerda? Aí deixa aí quicando. Falei, quem vai chutar no gol? Quicando. Aí nada de ninguém falar. Aí o professor Tiago falou bem assim, as duas, pô. Falei, ô professor, aí a galera já foi batendo palma. Significa o quê? Equilíbrio. Equilíbrio. Eu falei a mesma coisa é o acadêmico e os atletas. Só que fica uma soberba danada entre vocês e a aula tá aqui e vocês não estão prestando atenção. E aí todo mundo bateu palma, aí no outro dia falou, e aí, pássaro? Os caras, e aí, pássaro? Não, cara, dá pra andar junto, cara. Só que o que é que acontece? Também tem aquele negócio, não é porque o cara foi atleta que o cara não tem que se capacitar. Lógico que tem. Exatamente. Não vai, né? Não vai nessa. É isso mesmo. Mas só tem que se o cara, capacitar. o acadêmico, ele acha que porque ele estudou, ele tá acima do cara que Não, jogou. o Baby, quando E o jogador tem essa falou história de exatamente isso. ser burro. Não, De não estudar. Não, eu acho que é meio a meio. Por De exemplo, estudar. o Baby, cara, quem quer pessoa mais capacitada que o cara para ensinar dentro de campo? Só que ele pode pensar e aprender, se capacitar, como assim, sei lá, planejar o campeonato. O treino. O treino, o campeonato simples. Mas aí entra isso. Ex-atleta com capacidade. Por exemplo, micro, meso e macro. Isso. Aí os caras semanal, mensal e anual. Se Porque você- a partir dos 3 meses pra frente, os caras entendem-se que o macro já entra. Uhum. Tá? Aí você vai dividir um meso em 4 microciclos semanal. Por exemplo, eu vou te falar.
não tem vergonha nenhuma. Primeiro ano, eu dava um treino sem conexão nenhuma pro jogo, cara. E teve um acadêmico que tem com o Gerson, você tem um apetite, você quer vencer. E você quer ajuda, eu vou te ajudar. O diretor falou, cola no Pedro Hugo, que é um acadêmico, um cara fisiologista, o cara vai te ajudar. O cara, eu treinava eu jogava no 1-4-4-2, porque tem que falar 1-4-4-2, né? Que a gente vai falar 4-4-2, eu tomei uma dura, então você vai ser goleiro, pô. Tá certo, pô. 4-4-2, cadê o goleiro? O goleiro tá com depressão lá, cara. Pô, então, até eu falar, não, eu botava 4-4-2, cadê o goleiro, cara? Ele joga, né? Lógico que joga, ele joga muito. Ainda mais hoje. É tanto que o cara me indicou, falou, pessoal, tem um goleiro bom com o pé. Eu falei, eu quero bom com a mão. Depois, se ele tiver com o pé também, legal, então. Ajuda. Eu colei do lado dele e ele falou bem assim, Gerson, e ele foi me direcionando. Hoje, não, perto dos caras, não tem. Eu tô iniciando, tem 5 anos já na parte técnica. Uhum. Mas hoje eu consigo ter um treino com conexão. Hoje eu consigo ver uma situação de iniciação, especialização, alto rendimento. Eu consigo sentar com minha comissão, nós fazer um microciclo semanal e você vê, junto com o fisiologista, a carga de trabalho, sinal. Só que tem algumas coisas também que os caras têm que dar uma segurada também. Mas aí que eu falo, porque essa composição, mas o que começou a acontecer? Eles começaram a querer entrar muito dentro de uma situação que já não é cada um no seu quadrado. É igual ele tava falando, cada um no seu quadrado, mano. A comissão, quando você vai montar, é muito importante. É o primordial. Mas cada um no seu quadrado, quando a pessoa fez os dois lados, é o que ele falou, gestão de pessoa. Uma pessoa líder é aquela pessoa, não é um cara, o filho do dono que entrou, chegou mandando. É o cara que às vezes ele é dono filho do dono da empresa, mas ele entrou na produção da empresa. Então ele sabe como que é a produção. Então ele não vai produzir, se ele não produzir, ele não vai chegar no colaborador e falar assim, por que você não fez isso? Ele fala assim, Marco, por que você não fez isso aqui, cara? Por causa disso, cara, faz assim que é melhor. Pô, isso aqui funciona. Não, eu sei. Eu já tive desse lado. Pô, um cara que fala assim dentro de uma empresa é o cara que lidera. É o que o Gerson... Olha só, o Gerson eu não conhecia. Olha o Gerson que ele falou. O Gerson, a resenha inteira. Ele fala o Bargo, ele fala a Minuta, ele fala... Cara, e aí é o que o Gerson falou. Ele se capacitou pra falar lá com os bunda rachados. Agora eu vou mandar o menino trocar o corredor. Tá bom? Vira o jogo. Em algumas... Não vai que eu tô falando, vamos tombar. Então tá bom, qual é o clube que você tá falando? Aí o menino vem me perguntar, eu vou trocar o corredor. Aí o menino encostou perto de mim e falou, professor, não entendi. Eu falei bem assim, aí eu aprendi o quê? Vamos trocar o corredor, é a mesma coisa de virar o jogo. O menino já pegou. Pronto. O menino que troca o corredor, vira ao lado, pressiona, dá o bago. Então você tem que ter o Mas aí que a gente fala, tem essa necessidade, por que querer modificar uma coisa que tem 100 anos que tá? Só para querer demonstrar uma coisa que nós estamos mudando o futebol. E não vai se mudar o futebol, entendeu? Não vai se mudar o futebol. O que é o mais difícil, entendeu? Mas aí você talvez tá sendo conservador demais. Não, Japa, não, me desculpe, que aí eu discordo de você totalmente, mano. Aí a gente já entra numa situação que eu já discordo, mano. Quer mudar, cara? O que é mais difícil no futebol? O quê? O mais difícil no futebol. Gerir o grupo. Não. O mais difícil no futebol hoje. Não sei, não joguei, né? O Johan Cruyff falou em um... Fazer gol. Fazer o fácil. Fazer o fácil. Pronto. Só que aí o que acontece hoje, tem alguns clubes que você tem que falar, troca o corredor. Então, mas é exatamente. Tem alguns clubes que você tem que identificar. Por exemplo, tem alguns clubes que você vai falar, vira o lado. Isso é profissionalizado. Não. Profissionalizado. Não. Para com essa balela. Não é balela. Futebol, cara. Qual que é o objetivo do futebol, mano? Fazer gol. Não. Qual que é o objetivo do futebol? Resultado. Mas se você vai falar... Um bicho é cabeça dura. Não, cara, não é cabeça dura, cara. Não é cabeça dura. É só você ser um equilíbrio. Tudo bem, mas esse equilíbrio, aí é que tá, esse equilíbrio veio junto de uma situação que, tá?
Os caras acharam que estavam mudando o futebol com só essa nomenclatura. E no final é a mesma coisa, mano. É aí que você. É aí que não entende, mano. Eu conversando com bastante amigo meu, treinador, que eu tive a oportunidade de fazer estágio, né? Por exemplo, antigamente é estágio, né? Uhum. Aí hoje visita técnica. Mas visita técnica. Visita técnica. Então agora quando eu bater no lugar lá da faculdade, eu queria fazer uma visita técnica. Não, eu fui com o Roger, pra mim um dos caras, o Roger Machado. Sim. O Antônio Carlos Zago, agora com o Cudê. Os caras então, mas eu particularmente. O pessoal do Curitiba não quer ver, não. Ele treina treinamento de campo, ele. Aí, e o que é que acontece? Que eu no meu caso, tá? Particular mesmo, eu evoluí bastante em termos de trabalho de campo, de leitura de jogo, depois que eu fui fazer os cursos. Eu Gerson. Por quê? No meu primeiro ano eu não fui fazer o curso, fui já em 2020, fui 2019, 2020, exclusivamente para. Só que eu fiz comunicação e expressão, educação financeira, orientação de carreira, coach e ação social. E tem alguns projetos que eu ajudo, né? Não falo eu, que dá uma conotação. Psicologia. Aí eu entrei. Não é situação de eu ajudo e dá uma conotação muito individual, né? Eu faço parte de alguma. Aí eu fui para psicologia do esporte. É importantíssimo. Aí tá bom, você tem que ver o Carol. Mudou. Se ele é sereno, melancólico, fleumático, sanguíneo, colérico. Aí você tem que mapear isso aí. Aí isso na é uma coisa importante que mudou muito na neuro agora. Isso é muito importante. A exatamente isso. Na nomenclatura de campo na de jogo. Na neuro um pouquinho. Mas você tem que ver se ele é auditivo, se ele é visual e se ele é sinestésico. Perfeito. Você tem que ver se ele vai visualizar e vai ter que você tem que estar falando. Tem outro que você tem que tocar. tocar. Tem que deixar ele fazer para ele aprender. Tem um jogador que se você gritar com ele, você perdeu o jogador. Você tem que falar do Aí você vai mapear, por exemplo, tinha 2 atletas na ponte. Eu, Josimar e João Paulo, nós ficava correndo. Só que tinha um dos meninos que jogava na frente, em 2011, vocês vão descobrir. Se nós gritasse ele, não acabava com ele no jogo. Perdeu o jogador. Só que tinha um, quando ele tava meio assim, que nós dávamos uma dura nele, pô, ele fazia chover. Mas aí o treinador, às vezes nós treinadores, eles querem ter a abordagem igual a todos os atletas. Não, mais individualizado. Tá errado. Mas ele não quer investir esse tempo. Ele não quer ter essa preocupação. Teve um dia que eu Mas aí eu te pergunto, só te interromper, te pergunto, vale a pena? Não tô... Muito? Não. Tá, você é cobrado por resultado. Esse tempo que você se dedicou, você tem sede de aprendizado e tudo. Mas de repente você tá agora, você vai para no Trindade. Isso. Não conseguiu um bom resultado. O cara fala assim, tá vendo? Ficou lá, tipo, sua filha vai olhar assim, nossa, meu pai estudou pra caraca. Nossa, você foi bem demais. Você foi bem demais. Entendeu? Assim, tipo... Tem um treinador que eu tive a oportunidade de ficar 3 anos num clube, a metodologia e a ideia dele foi o Diniz. Pronto. No Fluminense. Eu fiquei 3 anos no Audax, só que eu não cheguei a trabalhar direto com ele, mas com Sidão. Ele é psicólogo? Ele é psicólogo. Isso eu vou chegar à situação do Veiga. Então, ninguém vê, e aí, eu não sei se é a palavra dele, a minha dele, que eu vi esses dias, que eu falei um tempo atrás no clube, e os caras ficaram meio assim, quando eu perdi um título. Falei assim, beleza, eu perdi um título, mas tem muito atleta aqui que estão em time grande, só que tem pessoas que não vê isso, o ser humano. Sim. Eles são muito resultadistas e imediatistas. Ele falou aí na premiação do Carioca. Isso, porque você trabalha com processo de formação, os caras, por exemplo, você vai pegar o histórico do Diniz, um índice para ele aceitar, para ele ir para a seleção, inclusive eu. Mas ele pensa, e eu acho que eu pego um pouquinho dele também, na pessoa, cara, no ser humano. Ele resgata, né? Só que, pô, eu peguei um menino, eu só vou sigilo o nome dele, usuário, e eu peguei ele durante 4 anos e agora ele mudou de vida, cara. Entendi. E pessoas, deixa esse cara aí, esse cara não quer nada.
No primeiro ano, no segundo ano, ele não conseguia jogar, lesionando direto. O fisiologista, ele falou bem assim, ó, todo segundo tempo, 20 minutos. E ele me xingando, o menino. Ele não sabia. Teve um dia que eu tive que conversar com ele. Foi ver a história de vida do menino. 7, 8 irmãos. Um menino que não tinha uma estrutura familiar, que ele precisava que você colocasse ele debaixo do braço. E às vezes em algum clube, o cara, não, o menino deveria ir pro Santos agora. E aí tá vendo algumas situações. Então você tem que ter esse time. Eu, particularmente, eu vou ser bem sincero com você. Eu só paro de estudar e me capacitar quando eu morrer. Não, mas você pensa assim, eu falo assim, talvez você falou, tem que se capacitar, sim, mas quantos estão dispostos a se capacitar? Assim, Alguns não querem mudar a nomenclatura. Mas isso aí é muito individual. Isso aí é muito individual e tem que ser. Por exemplo, eu falava com o Dudu, pode mandar com o Dudu. Eu ficava com o Dudu, pô, anatomia, esse músculo, Sartori, esse músculo, reto femoral, e esse músculo é panturrilha, não é gastrocnêmio, é músculo sólido, não sei o que. Pô, Dudu, eu ficava. O que você falou é interessante, né? Igual tem a história do Diniz pegando o gancho aí, né? Esse Caio Paulista que veio pro São Paulo. O lateral esquerdo. Ele falhou ontem, tudo bem, mas tá comendo a bola, né, no São Paulo. E ele chegou pro Diniz, eu disse, professor, eu sei que vai vir o Marcelo, eu sei que não sei o que, e eu vou jogar aqui. O São Paulo está querendo me levar. O Diniz falou pra ele, você vai lá que você vai jogar. Olha. Eu podia falar, não, o Marcelo vai machucar, o outro machucou, o outro rompeu o cruzado, eu vou precisar de você aqui. Mas o cara, afinal, depois o Marcelo ia voltar, o cara ia jogar. Sabe o que acontece, Fabiano? Quando você entra num clube, a primeira coisa que você tem que ver qual que é a intenção do clube. É revelar ou ganhar título. Não adianta você chegar no Corinthians e falar que você vai querer revelar jogador. Esquece. Certo? Não tem como você fazer isso. Jamais. Tá? Então, dentro de um processo, igual o Vanderlei, já colocou um montão de moleque para jogar. Entendeu? Ele usou a Sul-Americana. Mas por quê? O Corinthians vinha numa draga danada, com um montão de jogador machucado, o Ibambam fora. Ele utilizou os moleques. E hoje ele pode contar com um montão de moleque que tá ali no banco que vão ajudar ele. Que estão comendo bola. Você entendeu? Só que acontece. O objetivo, isso é importante você saber. Não adianta você ser campeão. Entendeu? Por exemplo, a Ponte Preta não trabalha para negociar um jogador direto para um Liverpool. Não. Vai trabalhar para quê? Para um São Paulo. E do São Paulo, cara, ir para lá. Pô, na minha época, o Kleber Reis, o Wendel, o Guilherme Andrade, tudo isso. E do Corinthians vai pra... Então acontece. Cada clube tem um objetivo. O jogador que foi direto, ele falou, Cajá, o Washington, acho que foi os únicos aí que foi... Cajá primeiro foi pro Al Hilal, não, Al Ittihad, 2018, 2008. E o Washington foi pra Turquia, né? O Washington. Aí depois o Cajá foi pro Evergrande, depois pro Caximba. Carnieri, ganhou um troco aí. Aí vamos falar do cu da CBF. Cara, o curso tem que ser feito. Você chega lá, tem muita coisa que cara, você aprende. Isso é legal, Marco. Vou fazer uma pergunta que eu pergunto a todos os caras que passam aqui. Você aprende muita coisa lá. Entendeu? Agora, mas tem muita coisa que é chovendo molhado. Você entendeu? Eu não é que... Deixa eu ver a palavra certa aqui, para não ser interpretado errado. Sobre o que você quer falar? Porque eu que depois dos cursos meus, é porque eu falava eu evoluí lá eu ficava brincando com os meninos perguntavam, você é Pokémon, professor? Aí ficava, eu evoluí ficando, mas eu subiu de patamar. Cara, eu consegui, tem uns desenvolveu, né? Tem uns treinos legal, meus treinos são muito simples, mas tem um objetivo, e antigamente não tinha, eu dava um treino, e pegava, soltava a bola, eu vou fazer esse treino. Esse treino não é da segunda, esse treino é de sexta. Esse treino não é de sexta, esse treino é da segunda. Isso que você falou é importante, cara. Voltando no assunto, igual a gente comentou lá com o Gustavo, cara, o Rafinha, o lateral de São Paulo, elogiou o Rogério, você não repete um treino. Porém, a outra parte dele que a gente conversou, gestão não evolui. Cara, parece que treino, cara, é fenomenal. O Rafinha jogou no bar, falou que não tinha treino igual dele. É aí que tá, Fabiano, não adianta. É aí que eu tô falando, é isso que eu entro, sabe? Não adianta você ter um puta de um trabalho top de campo. Cara, ele perdeu o grupo todo. Hoje, o segredo do futebol hoje é você ter uma gestão. Você tem uma gestão de grupo hoje, você consegue ver resultado. Também com os meninos hoje, se você não treina legal, os meninos saem falando. Pronto.
Pronto, mas aí o que acontece? Beleza, você não tem um treino legal, mas você teve objetividade no jogo e está tendo resultado, eles vão começar a acreditar no que você dá na semana. Por exemplo, uma situação lá, eu posso falar abertamente no Real Brasil. E aí os meninos, até os meninos comigo, os meninos são, eles sabem do que eu estou falando. Nós chegamos um clube para não cair, nós chegamos em primeiro, fomos para a semifinal, o jogo do calendário. E dinheiro, salvar também, remuneração. 2 contratações de peso. Um meia vinha ganhando um valor relativamente legal e outro atleta. Eu falei pro diretor, ele mandou uma mensagem para mim, eu falei pro diretor, ó, pode trazer os atletas, mas nem pro banco vai comigo. Eles não vão na relação. Questão de coerência, né? Não, os meninos estavam na correria. Não. Eu vou com os meninos até o final. E os meninos sabem que é um que tá acertando, tá assistindo. Vai comigo até o final. Aí eu fui chamado de teimoso. Se eu perco, eu sou teimoso. Eu ganhei. Você não é teimoso. Cara, aí, é o resultado. Só que o que é que acontece? Depois teve uma reunião. A diretoria falou, ó, eu quero parabenizar o Gerson porque teve uma oportunidade de dar, ele falou que vai com os guerreiros dele até o final. Acabou, cara. Aí meu volante vai certo na Turquia, na Ucrânia, vai no buraco do tornozelo, pum, Albina, o melhor volante nosso lá, um dos melhores. E agora? Um menino que não estava jogando direto, entrando, você não me entrou em 2 jogos contra o Taguatinga e contra o Ceilândia, Bruninho, muito bom jogador, entrou nos 2 jogos e foi embora. O porquê não confiar no menino, cara? Você tá fechado com você. Aí quando foi agora, o menino é um dos caras que tá propício a jogar. O menino entrou 2 jogos, arrumou o time. E aí, se traz um cara de fora. E sabe que poderia dar certo? Os caras acreditam. Os caras esperam. Isso, sabe qual que é a coisa mais difícil de colocar na cabeça dos jogadores que tá com você, no seu trabalho do dia a dia? É eles acreditar na sua metodologia de trabalho. É acreditar que aquilo ali vai dar certo. Jogou ontem. Escuta o que eu tô falando. O diretor, ele acreditou bastante. Então. Ele falou, ó. Só que tinha uns conselheiros, tem uns abençoados. É da bola? Ó, tem uns caras, eu vou ser bem sério pra você, cara. Tem uns caras que eu faço algo. Mete a bola no chão, cabeceia, o cara baixa. O cara não Você entendeu, já? Deixa eu pegar um gancho CBF aqui. Ger, você fez o curso de CBF, tudo? É que nem eu, me dizer que nem o cara. Eu até brinco, cara. Eu sou um cara bem. Pô, o cara falou bem assim, pô, Gerson, tem um atacante aí, velho. Pô, tem um atacante de nome. Não, eu quero um atacante de nome. Eu falei, quem não tem nome? Fala um ser humano que não tem nome. Todo mundo é registrado. Fala bem assim, um cara mais experiente. Isso, é isso mesmo. Você quer resenha? Eu falei, não. Aí, beleza, dá um tempo, ele, pô, tem um falso 9 aqui. Eu falei, pô, só joga o verdadeiro. Faça o cheio, me dá verdadeiro. Aí eu falei, só um 9. Pô, falso 9? Eu falei, 9 mais 9, ele 18. Eu falei, eu faço 9, 18, fica no banco. Pô, o cara é 9, não, porque a nomenclatura é um segundo atacante que faz a função do 9. Nossa. Beleza. Mas aí eu fico ligado e eu vou lá. Gerson, falando agora aqui. Você fez curso CBF, tá se preparando, tudo. E vocês pagam caro por esse curso, a gente sabe que o curso é caro, né? E aí a CBF vai encontrando o A pergunta que é contrato com. O que você acha da. Não é português, o que você acha do Ancelotti? Porque tem o curso caro, tem o Didi super conceituado. Mas você acredita que ele vem? Então, eu tô achando já começando já. Eu tô achando que falaram pra gente acalmar, tacaram o Diniz, agora. Você tá aprendendo aí já. Você tá aprendendo. Não, deixa o Diniz. Você tá aprendendo aí já. Deixa o Diniz aí, tá tendo resultado? Deixa ele, entendeu? Sabe o que? O Diniz não é unanimidade. A mídia não é. O Diniz não é unanimidade. Se ele fala que ele contrata o Diniz para ser o treinador da seleção direta,
Você acha que ia bater? O cara ia cair matando. Mas aí que tá, não Porque é a imprensa primeiro- que tem que falar, entendeu? Não é a imprensa. Porque primeiro, o Diniz... Pega o histórico do cara. O Diniz, aí é que tá a diferença. O Diniz, em termos de resultado, ele não tem condição de estar na seleção. Ele não é se for bom expressivo como resultado. Agora, se for Teoricamente, desenvolver né? o atleta, Vamos dizer, aí é um cara... o papo de boleirão, teoricamente ele não ganhou nada, né, velho? Pronto. Ele, Ó, ele ganhou o Carioca, eu- né? Eu fui assertivo a escolha, Você acha? eu acho. Mas- Antes, um ano Gerson, atrás, a pergunta, igual, o treinamento tem um conceito do treinamento dele. Isso, tem uma A ideia. seleção é tiro curto. E aí? É. Será que os caras vão Você acha que se entender? adapta? Você Vamos- jogou com e ele. se um Você jogou com ele. Não, a Quanto metodologia tempo dele demora era pra- implantada no Audax, só que eu fui pro Audax do Rio. Mas era a mesma coisa, o treinador Só lá... que ele ficou no Audax 10 anos. É. Então, é isso que eu falo. Dele, Cara. eu acompanhei dele. Vai chegar os dele caras lá, do Neymar, Volta Nike. Neymar, Ele foi galera. fazer um jogo treino. Ah, Vai chegar Neymar e companhia. Ó, agora a gente vai treinar aqui o Imagina, o Neymar tic-tac tá- aí e tal, não sei o quê. E vai o funcionar. Neymar foi um dos que também pediu. Não, porque o. Não, igual no São Paulo, o primeiro foi o Daniel Cara, Alves, né? baixou a bolinha assim? Não sei, Não, ele falou, não sei 1000% porquê, ó, início. todo lugar que ele Vou falar. passou, lugar que ele passou, os jogadores gostam dele Gosta. demais. Tanto é que quem pediu pra ir no São Paulo foi o Daniel. Eu só não fugiu no São Paulo porque não foi campeão pela infelicidade que ele teve de. O coisa que todo treinador faz, que é xingar com essas coisas. É que era a pandemia, a mãe bendita, o microfone tava na beira do campo, escutou ele falando. Gostam dele demais. Gente, Ele tem os jogadores do lado dele. É. Ele tem os jogadores do lado dele. Só que assim, uma coisa que você falou que eu concordo com você. Porque a metodologia dele requer muito trabalho, muito treinamento. Na seleção não requer muito tempo para treinamento. Né? Agora, só que tem um porém. Os caras são inteligentes. Ah, os caras pegam. Os caras pegam. É jogador de alto nível. Ele vai trabalhar com os entendeu? melhores, né? Ele vai trabalhar com os melhores. E pega, Certo? e pega. Você entendeu? É fácil pegar. É muito. A pergunta é fácil pegar. Não é difícil, cara. Mas você acha que o que O é cara o diferencial? replicou. É diferente você trabalhar com o Diniz, você trabalhar na empresa que tem uma metodologia, mas não tem ele presente, mas tem um cara que replica. Não sei se eu tô conseguindo. Sim, entendi. E você pegar. Ele é uma coisa, o outro... Não, e você pegar. Uhum. Eu consegui jogar no Audax do Rio com uma ideia de jogo. Parece. Baseada Cada no do que Diniz, ele eu fez. consegui pegar, cara. Só que aí é que tá. O que eu acho, tá? Aí é uma opinião minha, pessoal. Eu acho que, cara, ele tem uma metodologia que é fantástica. É fantástica. Só que o que acontece, cara? Só que é meio exagerado em certas situações. Você fala Ao da meu ver, saída de bola do goleiro. principalmente isso. Pô, mas te falar, tinha uma galera pedindo o Guardiola, né? Todo mundo queria o Guardiola. Cara, Não, se ele fala ok, todo mundo era 100%. Então o Ederson não ia poder jogar. não ia. Porque E aí, o que como o é que Ederson faz, eu joguei com o Felipe Alves. O Felipe Alves fazia. Fala que é o melhor cara de revolução de bola. né? O Felipe Alves. é piada. Aí joguei com o Sidão. Sidão fazia. Sidão falava, Gerson, pode dar, saía do lado. Não, tá. Lá no É um campo atacante. do Bangu, eu já peguei o Felipe Alves e o Sidão, ele botar o nosso 9 na cara do gol e fazer um gol. Nós saímos de trás tocando, fazendo o 8, que nós chegávamos na cara do gol. Então, beleza, eu peguei um jogo do Felipe Alves, que o Adailton veio, ele deu um chapéu no Adailton Ituano e Audax. Beleza. Então, também tem um lado da psicologia do Diniz, que ele conhece bem. Eu acho que foi uma escolha muito boa. Um ano atrás tinha a situação, eu escolhi o Dorival. Pelo momento. Pô, Porque tem feito. Em todos os sentidos, né? Hoje mesmo, Hoje ele tá ali, pau a pau, né? Hoje ele é um. Dorival. Eu acho que... E outra, ele pegou um trabalho, vamos dizer, ele pegou o São Paulo moldado também, né? Sem bem dizer assim, né? Passou o Diniz, depois veio o Rogério, e ele geriu o grupo. Não, né? mas aí, Fabiano, aí é difícil. Ele pegou o São Paulo meio quebrado, mano. Assim, temos psicológico, principalmente muita pressão nos caras, e desorganizado. Sim. Né? O Rogério não criou uma identidade no São Paulo, porque o São Paulo fazia jogos ruins. A verdade é essa, com os mesmos jogadores. Ele chegou ali e falou, não, centrou,
Entendeu? Aí, lógico, os resultados, quando o cara já chega e tem dois resultados, pô, já facilita muito. Se caso ele chega perdendo duas partidas direto. direto. A Rafinha nunca pegou, para ver um tubo de fora da área lá. Facilita, né, Gerson? Quando o cara chega e começa a ter resultado. Eu tô muito confiante de que vai dar certo. Agora, cara, o que você acha que é diferencial, assim, que nem o Diniz por formação de atleta e tudo. O Tite não era tão diferente nessa questão de gestão do grupo. O que é o diferencial hoje? Porque aí, se você for pegar, o Tite tinha, pô, galera, uma Libertadores, veio com uma unanimidade. Pronto. Então, mas será que o Tite é político. Mas será que o Diniz não vai aceitar isso, cara? O quê? Você falou de politicagem da CBF. Cara, não só da CBF, em todos os sentidos. Mas o Diniz não é muito difícil, diferente. Ah, mas eu acho que... Sim, tipo, ele pega, ele entra no lado não vai ser pessoal, não sei. Não vai ser do jeito que Não sei. Eu não conheço o Diniz, eu não conheço o Diniz. Pra Eu você, sou confiante de que eu trabalhei com alguns atletas que trabalhou com o Tite. Fala também. Não, fala que ele é espetacular. E do Diniz também, bem mais, eu trabalhei com os atletas que trabalham com o Diniz, que fala... É difícil quem fala. Eu fiquei decepcionado com o Tite. Porque na primeira Copa que ele perdeu, ele tomou um nó tático, que o cara do nível dele não pode tomar. Eu achei também que o Tite ele não tem... Ao contrário do Diniz consegue mudar o jogo dentro do contexto ali, eu acho que o Tite não tem aquela mesma robotização, ele não tem a variação Fica mais tática. robotizado, sabe? Não tem variação tática. Ele é muito robô. Ele virou meio Europa, né? Virou meio Europa, né? Ele tira o Ele é Alex muito Telles. previsível. Ele é previsível. Ele tira o Alex Telles pro Alexandre. Ele é previsível. As substituições são previsíveis, ele não consegue... Cara, eu trabalhei com o Nelson Batista, eu falo que foi um dos caras... Por quê? Ele com aquilo que você falou, com os outros jogadores, ele mudava o esquema do jogo, sem trocar os jogadores que estavam ali. É isso que eu falo. O jogo tá ruim, ó. Vem cá, Gerson. E eu já faz vi... Faz o volante, mas vai do outro lado ali, velho. Sim, inverte rapidinho. Ó, até dentro dos negócios do discurso, esse negócio. É uma experiência minha também, sabe? Eu falo muito. Eu em uma situação de treino, eu fui um pouco teimoso e eu acabei lesionando o atleta. Sabia? E aí, pô, esse treino, cara, não vai. Aí o fisiologista entrou e falou bem assim, ó, deu, velho. Os caras já estão... Bastou. E aí, você tem aquele negócio, não, mais uma, é igual mais uma. Então, eu acho que é muito importante também, né? Eu estou falando muito, monitorar a carga de trabalho, que é o PSE e o PSE, a percepção subjetiva de esforço e a percepção subjetiva de recuperação. Você tem que ter, para você ter um norte da fisiologia, a preparação física, para você montar seu treino. Por exemplo, eu já peguei treinador que chega no outro dia, e aí, nós vamos fazer o que amanhã? Amanhã nós vamos ver. O que vamos ver, cara? Já tem que estar montado, né? Não. Da semana você tem que ter um cronograma. Amanhã nós vamos ver o quê? Vai ter jogo quando? Quarta? Aí eu direto lá no Garibaldi lá falava, ó, cara, tá na hora de acabar. Por quê? Por exemplo, quando tinha um coletivo, chega um momento do treino que você não consegue tirar mais nada. Não, aí você vai... É só lesão. É só lesão. Dali pra frente é só lesão. Acabar treino, entendeu? O cara cansado, um monte de chute no gol, vai lesionar ele, cara. Aí não bota a culpa de fisioterapia, não bota a culpa seu Marco Aurélio? Não vai. Mas Eu fui o cara que chegava e falava, na situação dentro de uma metodologia, de uma ideia que eu em termos de comissão também. Os meus auxiliares, cara, eles têm que trabalhar e se capacitar. Porque eu peguei uns 3 treinadores que eu não gostava da atitude deles, eles me colocavam só para entregar colete. E teve um dia que eu fui um treino e tal, aí, não sei o que, aí um atleta fala um negócio, outro atleta fala outro. Pô, o treino do Gerson foi bem, o treino do Jacó foi bem do Fabiano. Aí o treinador também, tem treinadores que, pô, uns caras muito sistemáticos também, sabe? Então eu tenho muita coragem, sabe? Coragem, eu não tenho... É que nem meus treinos. Meus treinos, se o cara chegar lá, o cara vai ver meu treino. O verdadeiro conhecimento é compartilhado. Exatamente. Sabe? Então eu aprendi muito. Se o Roger me falou isso, o Antônio Carlos me falou isso, o próprio Caio, o Finato Caio. Na verdade, conhecimento tem que ser compartilhado. Não, então se você tem medo, você tem receio, o cara vê um treino, eu falo com meus auxiliares, falo bem assim, ó, se você for aqui só dar colete, os clubes estão fazendo se você for dar um treino, nem imprensa entra mais, nem imprensa entra mais. Não entra, né? Se você for dar um treino hoje, O Israel falou, cara. Né? se você for dar um treino hoje, e você
um treino... não, professor, deixa só pra você. Eu falo, ó, ou você vai se capacitar e dar um treino, você... tem esse receio, eu vou te soltar. Você amanhã você tem que ser treinador, cara. Você tem que ir amanhã, depois você tem um auxiliar, você ajudar ele a ser treinador e assim Mas sucessivamente. você sabe o que é isso, Gerson? Sabe o que é isso? Cara. Sabe o que é isso? Falta de variação. Porque qual que é o problema do cara ver um treino hoje? Não, se amanhã eu posso entrar eu treino de uma outra forma diferente. Se no jogo, se eu ver que eu tô tomando, eu vou mudar meu esquema tático com os jogadores que eu tenho. Tem cara que aí que é o deixa treinador de verdade. Entendeu? Os caras que não... Aí tem treinador que é muito... eu sou um cara muito flexível para muitas coisas. Só que o cara, eu tenho um norte, um direcionamento quando eu vim para a parte técnica. Tem algumas coisas que eu respeito, mas não concordo. Só que metodologia, a ideia de treinador tem que ser respeitada. Sim. Você não concorda, mas respeita. Sabe? E eu acho que quando você é bem direcionado nas coisas assim, você não deixa ruído ruim. Por exemplo, você tem uma hora ou outra que vai ter enrosco. Não tem como. Mas você tem que ser leal, cara. Ainda que custe seu emprego. Fala sempre a verdade, mano. Ainda que custe seu emprego. Você falou, o Leão falava na minha cara e acabou, velho. Eu tô prezando. Eu falei, vou assinar um contrato bom, mas não é. As características, cara. Bom, galera, a resenha tá boa aqui, mas estamos com 2 horas de resenha, né? 2 horas e 20, 2 horas e 20 de resenha. Meu Deus do céu. Vou agradecer o Hugo editar o vídeo aí, vai ficar monstruoso, né, cara? Se vira, meu irmão. Tem 3 ainda hoje pra editar. Gerson, obrigado, a gente agradece, boa sorte. Sei que tem muito assunto aí, mas boa sorte pra você no Trindade. Aqui resenha mato, filho. Quando você retornar de férias, faz mais um aí, com as novidades aí. Né? Obrigado pela presença. O Marco quer falar alguma coisa? Agradecer nossos patrocinadores, né? Caturi Sushi, do Zé. Agradecer a Faz Farma. Tem a Faz Farma com o brinde aqui dentro dos kitzinhos. Tem uns kitzinhos pra você aí. Sabor. E tem o vale pra você, famoso pra você, japonês lá, né? Almoçar aí no Zé. Almoçar no Zé lá, pô. Olha que benção, obrigado. Tá certo? E agradecer a todo mundo que acompanhou até agora. Hoje foi o dia do podcast. Foi 3 podcasts hoje. Mas foi top, cara. Vou falar, todos cara. Todos os assuntos hoje foi sensacional. Tem resenha por um tempo. Bom, mas avisando que ele tá fazendo uma gordura pro final do ano, né? Porque de dezembro e de janeiro ninguém vai gravar, não. Ninguém vai Gordinho que é velho. Ninguém vem, tá Vou mandar um abraço também ao Ivan, né? O Guerreiro? Ô, Ivan, eu tô pra ir fazer uma visita, mano. Vou jogar Ele me chamou. Chamei o Marco pra jogar futebol lá. Mas quanto que você chamou, mano? Eu não jogo, tem que chamar os caras. Mas Eu saio cheio de areia. Você sabe o cara que sai cheio de areia correr errado. Não, você dá Os carrinho? caras que jogam. Você dá carrinho na areia? Um amigo meu falou: é igual o bife a milanesa, tem que sair cheio de areia, mas a bola não cai. Valeu, rapaziada. Obrigado aí. Valeu, obrigado. Valeu.